Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite de quinta-feira para retomarmos a nossa mesa de Númenera 2. O estranho, o nada ortodoxo, os meandros das esquisitices, cifras e mistérios de um mundo que já enfrentou 9 eras antes dele. Vamos agora retomar essa mesa muito exótica, para dizer no mínimo. Quando vocês começam a procurar por vestes, etc., ou vocês acabaram de despertar, vários de vocês... Devo lembrá-los que as diretrizes a qual seguimos permanecem as mesmas. Levete ainda é uma doença que precisa ser confrontada e curada. Ainda há um item de poder nesse ambiente que deve ser tomado. E ainda seguimos diretrizes muito específicas nas quais nos mantém juntos. Quando você fala isso... Pode falar. O problema é quanto tempo nós passamos aqui e a esperança de conseguir curar a doença. Como eu já havia falado antes, no que quer que tenha sido a nossa realidade pregressa, pois não importa mais, a cura para a doença acredito eu que eu já a tenha. O ponto é, a humanidade está preparada para ser curada? Quando o Shemog questiona isso, vocês veem uma criatura trajando algo que parece uma roupa espacial, capacete completamente fechado, olhando para um pouco à frente, ele gira o pescoço para trás para falar algo. E quando ele fala esse algo, ele fala: estamos atrasados, temos pouco tempo. Ele vai passando por vocês, como se estivesse apenas ignorando a presença de vocês. Quando ele fala isso, o capacete dele abre por um momento e vocês veem por baixo dessa máscara, ele é um símil. Quando ele fala isso, vocês notam que há mais figuras atrás dele. Claramente aquele humano utilizando sobretudos longos e pretos, aquele viajante com aparência levemente demoníaca e, por fim, andando a contragosto com a cara fechada, outro sapiens, ou talvez humano, de pele vermelha e cabelos escuros, com olhos amarelos, passando também junto com eles. Esse último olha para vocês com a cara de irritado e que está a contragosto, e essa comitiva simplesmente sai do santuário vazio. Tem algum monge pacifista assassino entre eles? Aparentemente não. O que essa comitiva vai fazer, o que ela foi buscar no santuário vazio, para onde ela vai, e o que essa mega cidade que eles falaram que precisariam buscar as esferas perfeitas, ou a mega cidade estar em perigo, saberemos na vindoura campanha, que já só vai mestrar no Númenera, não sei quando. Não sei quando, mas ele vai mostrar essa campanha. Mas isso não é o que é relevante agora. O que é relevante agora é que quando essa comitiva em si, por fim, passa por vocês, vocês veem que uma quinta figura estava nessa comitiva e para de frente a vocês, olhando com o olhar de um professor calmo e paciente. Um humano claramente com a pele levemente arroxeada, como se fosse uma pessoa negra, mas a pele dele não é marrom, é quando puxa mais para arroxeado. Ele tem apenas o braço esquerdo no local no local do braço direito. Vocês veem quase como se fosse um pseudópode saindo do braço dele. Ele utiliza vestes um tanto quanto estranhas e deixa claro que ele pertence ao sacerdote dos Íons. Ele olha para vocês e fala: eu sou o sacerdote Jorge Sapateiro. Eu sou aquele que vocês buscam. Aí eu falo: não diga a palavra. Aí eu abro a boca assim, bem aberta.
Da minha boca sai um som de roteador conectando assim. Tipo, de conexão de internet de escada antiga. Ele olha pra ti e ele fala comumente. Aí eu não sou tão versátil quanto você nesse sentido. Mas então eu entendo o que você você é fala. mais imperfeito. O meu mestre falou que você venera os antigos. Acontece que uma ferramenta superior, uma ferramenta mais perfeita do que eu e você, aí eu faço o holograma de chumbo de novo, pede que eu retire daqui um item capaz de despertar os deuses, despertar as máquinas de outrora. Eu preciso desse item, não por curiosidade, não por ganância, mas por dever. Quando fala isso, o pseudópode que ele tem no lugar do braço direito simplesmente vai até ti e deixa cair algo na tua frente. Segura? Sim. Você percebe que é uma placa de circuito. Ele olha, com isso, você deve ser capaz de criar. Mas o meu mestre alerta. Ele é apenas uma ferramenta e ele não sabe disso. Ele vai buscar seu propósito de sua rotina padrão sem saber do que está fazendo. Então caberá a Shemokdin transmutá-lo em algo mais perfeito, assim como foi feito com sacerdotes antes de mim, comigo mesmo e os que virão a seguir. Ele olha por fim para todos vocês. O que vocês buscam? Meu mestre não falou. Peregrinos de uma tarefa sacra, livrar a humanidade de uma doença a partir da iluminação das máquinas. Tiamok fala isso. Kazuma ia falar? Eu ia falar da doença. Mas fala mais algum detalhe ou não? Eu falo apenas uma cura para a doença humana. Não máquina, e sim humana. Um detalhe a mais que eu falo, eu posso até falar em conjunto quando Tu tosse na cara dele. Tem uma doença lá Sim. fora. E aí quando o respiro. Quando o Shemok para, eu continuo e digo: e a ascensão da casa Mormont? Casa Mormont? Desculpe, mas eu simplesmente não sei que casa é essa. Talvez Eu não me o importo com essa melhoramento parte. desse item. Eu mostro o meu escudo para ele que tem um símbolo marcado no centro. Ele olha. Isso parece ser alguma casa da parte mais selvagem, da parte do além. Aí eu falo, são lideranças das bioformas, temporárias e passageiras. Nada que afete este lugar, nada que afete o vazio. O que E aí eu fazemos começo a nessa levitar e vida sair. Ecoa na eternidade, máquina. Ô Lucas, essa placa de circuito é o que eu vim buscar? Aparentemente sim. Lucas, eu Vou fazer uma rolagem de intelecto pra entender o que ela é. Sim, pode perguntar, Dragon. Pode fazer o teste. eu digo. Caramba. O bicho é muito cagado, velho. Pode falar, eu já narro a cena de Jess. Ah, beleza. Eu falo pra ele e também eu gostaria de entender. Fomos criados aqui, fomos capturados. Eu ainda estou confuso. Isso dá um nó na sua cabeça, não é? A primeira vez que eu cheguei aqui, eu não tinha mais do que 14, 15. A resposta é: importa? Sim. Não, Nem tô querendo saber. A pergunta é o que você tem que ter, não a resposta. Apenas digamos que você ficou aqui o tempo necessário. Até Esse sua tempo mente se adequar. necessário foi em que época? Em que momento? Ele olha para ti, só existe o agora. Estamos no futuro, no passado ou
Estamos no agora. O agora. Perfeito. Exatamente, aí, ó. É perfeito. Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês têm No tempo. fim. No fim, você consegue informar se o distante ainda existe uma doença por lá? Existe cidades ainda por lá? Quanto tempo ficarmos aqui é o tempo que pode destruir ou criar civilizações? É isso que eu quero saber. Em que momento estamos? Provavelmente essa cidade ainda está de pé. Provavelmente a doença ainda assola. Então o tempo que se passou não foi há muito. Você tem a cura para essa doença? Você sabe o que cura essa doença? Me dê mais detalhes. Eu passo todo o relatório da doença. Com quem ficou a amostra? Eu não me lembro quem estava com a amostra da doença. Comigo. Ele vai até ti e, por favor, entregue uma amostra. Precisa analisar. A questão é que não devemos alimentar preocupações tão mundanas, pois existe o transcendental, que é a missão final de todos nós. Levar a humanidade ao próximo passo, e eu falo isso já indo embora. Não, eu quero a amostra. Tu vai dar a amostra, não? Tá, beleza. Eu abro um compartimento assim no meu braço e sai um êmbolo com um fungo dentro. Ele pega com o pseudópode e começa a analisar. Enquanto isso, ele começa a analisar Shemok. Você pega aquela placa de circuito. Começa a analisar. Eu ia falar que era uma dificuldade bem alta, mas você tirou 20. É irrelevante a dificuldade. Beleza? Quando você começa a analisar em si, você observa esse componente, essa placa de circuito, é o necessário para ativar não só os dispositivos dos soldados orgolianos, que aquela criatura estava tão aficionada por tomar o controle delas, mas você começa a analisar o padrão do circuito em si e você nota que o padrão dela se assemelha, de certa forma, com o padrão do próprio pseudo-nobre que pediu essa tarefa para ti, ou a própria Numenera viva que possui forma de humano, quase como se ambos fossem escritos, fossem desenhados pela mesma pessoa. Você observa o jeito que foi feito e ambos são compatíveis. Aparentemente, tanto aquele que pediu a tarefa quanto o circuito em si foram criados pela mesma pessoa, pelos mesmos seres. Outra coisa que você percebe é que, analisando o circuito, se você tiver um pouco de ajuda do Saik, você pode controlar não só os soldados orgolianos, quanto o próprio ser de Numenera viva. A máquina precisa de uma bioforma. Eu sei. E na verdade eu vou te fazer uma proposta, Dryan. Eu quero Foi mecanizar você. indecente. Eu quero mecanizar você com ela. Eu quero dar pra você o controle do exército que tá lá esperando. Entendi. Mas primeiro vamos à análise Mas do fungo. abra mão de sua humanidade em troca da ascensão que você tanto quer. Primeiro vamos ver o fungo, Lucas. Fungo. Beleza. Deixa. Quando, depois de um tempo, o sacerdote do Ions, o sapateiro, ele finalmente termina de analisar e diz: eu sei como sintetizar uma droga que pode curá-los. Esse cara é o sacerdote que a gente tava procurando? Sim, ele é um dos sacerdotes que habita o santuário vazio. Não, mas tinha um sacerdote que ele tinha conseguido... É o Arthur. Não, retardar a doença.
Pra fazer a Não, pessoa é durar a uma própria semana. Levete, ela morreu. É, a Levete, ela morreu. Só que a gente tava pra Em busca ver Sim. de um sacerdote pra saber Tá. se ele era capaz de sintetizar a cura da doença de Levete. Sim. É ele mesmo. Ah, então é esse cara mesmo. Uhum. É, a gente completou uma missão, pô, na primeira vez na vida. Aí. Ele olha no topo a alguns quilômetros daqui, no monte de Zanlich. Lá há um pequeno ingrediente. Com ele eu posso sintetizar a cura. Ele para, ele Tá na olha quest para vocês principal, dois. tu bota na quest, pô. Calma, ele olha para vocês dois. Saik e Shemok. Mas vocês querem essa cura? Eu tenho a minha própria noção de cura. Eu, amigo. Acho que essa é a minha resposta. Eu não quero essa cura. Eu quero a cura que eu sugeri. A humanidade precisa dar um passo em direção à evolução. Um passo em direção à mecanização. E assim ela conseguirá resistir a criaturas fúngicas, pois não há carne a ser contaminada. E sim, o único e derradeira proteção, o metal. Vocês, ao ouvirem isso, falam alguma coisa? Kazuma, Mitrias. Eu tô olhando assim, um tom meio blasé e digo. Só no ouvido do Kazuma. O que você acha disso? Eu não gosto de me misturar com o que não conheço. Acho muito fantasioso e bonito tudo que foi falado, mas confiança é algo que eu não entrego tão facilmente. Não falemos de fantasias, então. Falemos de algo muito prático, como a coroa das bioformas. Estaremos aptos a entregá-las para uma nova raça humana que precisará de líderes, pastores entre novas ovelhas, cujos quais o único senhor derradeiro são as máquinas, os Mechalords Iluminarcas que despertarão em breve. Você deseja reinar, você deseja ocupar e você deseja guardar. Pois eu digo, do que serve apenas um escudo? Por que não usar um escudo ao redor de todo o planeta? Esse é o seu encargo e essa é a sua realidade. Mas iria de encontro com trazer os Mechalords, talvez. Você não acha? Eles não iriam nos substituir? O que é o prazer comparado ao amor? O verdadeiro amor, que é o propósito de uma vida, ser útil, ser relevante e se conectar no nível muito mais profundo, tal qual como vínculos de irmandade, irmãos. E a partir desse novo poder, dessa nova raça e desse novo comando, teremos o que é necessário para encontrar o irmão de Merila, a quem ela busca há muito tempo. E o que você chama de irmandade, eu chamo de alienação. Eu acho um Pois ponto seja então interessante. você a voz da libertação. Não temos Pois- o mesmo objetivo, Shinnok. Não esqueça isso. Acho um Pois ponto eu digo, interessante, uma objetivos aliança. podem ser redefinidos, recalculados e reprojetados. Nada melhor que um engenheiro para definir. É a ponto do Saik. Que seria possível uma aliança entre homens e máquinas. Mas, ao contrário do que é pensado, os humanos estão no topo e as máquinas são apenas instrumentos para se chegar e se facilite. aonde Os humanos queremos são a chegar. matéria-prima. O verdadeiro artesão é a máquina no topo. Vocês não se identificam como máquinas, mas também o são. Apenas feitos de
minerais diferentes. Isso é claramente. Porém, somos feitos de forma natural e não sintetizada. O que é natural? Pois mesmo o metal que há em mim também foi tirado das entranhas da terra. Sim. Porém, a Terra nos criou. Vocês veem diferença onde eu vejo convergência. Não Todos vejo vocês poderão diferença. opinar, todos vocês poderão guiar. Não há dissidência no que proponho. Há apenas um único caminho. Lucas, Tô aqui. uma dúvida. Pelo. Pela parada que rolou, o Mitríades, ele envelheceu tipo o quê? Quantos anos, mais ou menos, aparentemente? Pela imagem que tu mandasse aí, o Mitríades está com a barba começando a ficar grisalha, certo? Certo. Atualmente, boa parte, pelo menos da parte mais frontal, tá completamente branca. Ainda há cabelo escuro na barba. Lembrando que tem pessoas jovens que já têm a barba completamente branca, o que não significa nada, tá? Não, o Mitríades já tava na casa dos 40 no começo, pô. Sim. Não, é só uma forma de passar que passou o tempo. Não, beleza, só pra assim ter uma noção. E aí, a- o motivo da minha ação. Velho, o Mitríades está cansado. O tempo tá passando. Ele ainda tem um objetivo, ele ainda precisa começar esse objetivo. E aí ele para, olha pra todos vocês. O Kazuma, ele tem uma ideia disso, pelo tempo que ele conviveu com o Mitríades. Uhum. Então, Ele buscou não, Mitríades, não foi? Na formação do conjunto dele. tipo, não é uma surpresa para o Kazuma isso. Mas o Mitríades olha assim e diz: para ser sincero. E aí, pela primeira vez em um bom tempo, ele guarda o livro que ele faz as anotações. Eu espero que essa doença devore as cidades, destrua essa civilização e que nada sobre. Eu não quero máquinas reinando, eu não quero homens reinando, eu quero que a estepe devore tudo que foi construído. E ponto final. Então, se vocês vão dialogar sobre filosofias, o problema é inteiramente de vocês. Eu me recuso a participar disso. E aí, o Mitríades para e vai embora. Não temam. A falta que ele pode vir a fazer será substituída quando ele enxergar a razão, que estará momentos a seguir. Ele vai encaminhando a saída, tá ligado? Aham. Vocês veem o Mitríades saindo um pouco mais. E nisso, Merila, você observa essa discussão inicial entre a mecanização ou não. Mas eu prometi que a gente ia conseguir, a partir desse reformar da forma da humanidade, encontrar o irmão dela, que é o objetivo dela. Calma. Você vê tudo isso, os pontos levantados, tanto pelo Saik, que é mais a ideia de manter a humanidade, enquanto o Shemok busca a transhumanidade. Enquanto isso, o sapateiro, o sacerdote, que fala que que consegue sintetizar cura desde que vocês vão até o monte em si. E vocês observam que também o Mitríades vai um pouco para trás, para fora. E o que esqueci o nome. A Merila, desculpa. Merila, Tá achando disso, o que ela vai fazer, o que ela quer falar, ou ela simplesmente guarda para si? um ponto importante é lembrar que, como passou o tempo e eu estava em uma busca não só conjunta, mas pessoal, possa ser que seja tarde demais para eu achar mão. E eu não quero, sendo uma humana, eu não quero uma máquina quase que, como eu vou falar, um pouco sem sentimentos, que não consegue sentir da mesma forma, mas falar de uma forma mecânica.
Vocês falam Cortou pra isso. mim, ela disse o quê? Cortou pra mim aqui. Desculpa. Pode repetir? Que eu não concordo com a revolução das máquinas. Ou que devam. Eu ainda acho, a Merila ainda acha que a melhor forma de se resolver é concluir a nossa jornada, a nossa primeira jornada, que é pegar Curar a cura Levete. qual a gente veio procurar. Quando vocês falam isso, por fim, o sapateiro, o sacerdote de Ô, Lucas, eu posso dar só um argumento aqui off-game, rapidão? Sim, se for breve, por favor. O ponto do Shemok é que eu quero que vocês imaginem a humanidade daqui a 9.000 anos. O que vai ser da humanidade? Quais vai ser os tipos de sentimento que a humanidade poderia estar sentindo? A maneira pela qual ela encararia o mundo. Hoje, a gente já vive entranhado em máquinas e dependente de máquinas. A distinção entre a nossa fusão com elas é quase que um passo irremediável, incorrigível, incontornável. A gente vai, eventualmente, cada vez estar mais entranhado das máquinas. Se permita um exercício de imaginação que essa humanidade que a gente está jogando aqui não é a nossa humanidade. Sim. É uma humanidade de 9 gerações à frente, onde 9 versões do mundo já se passaram. Máquinas já vieram e já foram. E os conceitos que a gente está tentando aqui abordar não é da humanidade como ela é aqui no nosso mundo. E é isso. Sim, eu compreendi totalmente, mas como tu falou, né, máquinas já vieram em 9 eras e nem por isso... Nós somos máquinas. Nós somos máquinas. Então, a humanidade se perpetuou. É basicamente isso, é tipo, não importa Um tipo qual de raça conceito estranho seja, de humanidade, sempre- tá ligado? Porque nem todas as formas de vida são humanas aqui nesse mundo. Sim, mas a gente usa a humanidade como fosse mais perto de... A gente tem literalmente uma Númenera viva que passou as missões pra mim e pra Mirila. Ele é praticamente indistinguível de um ser vivo. E ele ainda assim é uma máquina. Sim, O conceito e a linha é tão tênue e turva que praticamente o que o Shemok tá fazendo é nada. É só deixar o curso do tempo agir. Tá ligado o Dr. Manhattan do Watchmen? tu tá ligado, outro ser aqui, melhor pra citar, o Rodolfo. Rodolfo. Ele também tinha uma ideia de mundo, tá ligado? Que apenas Rodolfo? uma raça deveria... Evaldo pegou aí Ah, é isso. a referência. É Que apenas uma raça deveria prevalecer durante a Segunda Guerra Mundial. Não é uma raça. Não, Drive, parou. Não é uma raça. Tu tá jogando o argumento para um reducionismo histórico Calma, de um peraí. contexto nosso, da nossa humanidade. E o que eu tô falando é. O problema Jefferson, é que o teu personagem ele tá tão intrínseco nisso que ele não consegue ver nada além disso. E o restante dos outros caras, eles têm objetivos, como o Mitríades falou, totalmente diferentes. No fim, o que o Mitríades quer é que vá tudo pra casa do caralho. Ele não quer máquina, não. Ele quer que todo mundo esteja vivo pra todo mundo se fuder. E aí ele conseguir, finalmente, as steps. É só isso. Ele, Pode falar, Dio. Tava calado, pode falar. ele tem a missão, no caso, acho que é a missão secundária do Mitríades, que a minha seria a primária. A gente tá juntando forças, não para um reinado tipo de máquinas ou de homens e tudo. É tipo a reconstrução de alguém que tá no zero, pra chegar ali no seu espaço e dizer, não, isso aqui é meu espaço, pô, eu tenho um lugar aqui. Você pode ter isso. Mas Quando eu você- acho que não distancia. Todos tipo, é vocês tipo- podem ter exatamente o que Calma, vocês já, querem. deixa ele falar. Caralho, Jesus, tu deveria ser político, pô. Você Ah, eu vejo- No ouvido do Mitríades do que o Shemok quer, que, cara, sabe a tua cultura, que você foi arrancado dela e que você busca descobrir a sua origem a todo custo? Faz o seguinte, pega tudo isso,
jogue no mato e aceite essa nova aqui, só porque eu tô dizendo que é bom. Ela, É isso que me diz aí veja, pegue sua cultura. Ela não vai resistir imutável à passagem dos tempos. As máquinas vão. Se você se permanecer vivo, a sua cultura também permanecerá. Mas é que tá, ele não quer, não é no sentido de, eu quero que a cultura sobreviva, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero fazer parte e que ela tenha seu lugar direito. Impérios nascem, caem. O meu argumento não é excludente a isso. O Mitríades é arqueólogo, ele quer que isso continue. Ele quer que isso continue. Eu também quero. Mas não Para dessa todo forma que você tá sempre. dizendo. Não, mas não dessa forma. Ô Jefferson, sabe o que o Shermock tá propondo? Ele tá propondo simplesmente o seguinte: já que a gente tá se modernizando, vamos acabar com os índios. Não. E é Você basicamente tá isso. partindo mais uma vez para um reducionismo de um argumento histórico do nosso mundo. Você não esperou terminar. Não, você não esperou terminar. Você disse, vamos acabar com esse negócio de indígena, vamos todo mundo fazer uma cultura só, porque quando você tem apenas não foi o que eu disse. dever que é servir aos Mechalords, que igual você falou, porque isso seria uma unificação, meu parceiro. Não, o que o Shermock tá dizendo é o seguinte, assim, o cara, olha, eu tenho uma vacina para varíola no modelo A. Aí o Shermock tá dizendo, não, eu tenho uma vacina para varíola no modelo B, porque o modelo B vai fazer com que a humanidade seja imune à varíola de todos os tipos para todo o sempre. Beleza. Não é um argumento. Um argumento. Como é o nome da palavra? Não é um argumento eugênico. Ele não é uma parada sobre eugenia. Ele é uma parada sobre preservação, sobre um avanço. É uma parada gente, irremediavelmente a gente vai ter que avançar um passo para a evolução da nossa raça. Show, e eu não tô fazendo nenhuma separação. Você repare isso. Beleza. Todos nós vamos chegar lá juntos. Calma. Todos os argumentos são apresentados. Shermock apresenta o dele inicialmente, enquanto os outros, a princípio, não solidarizam, não compartilham desse mesmo ideal. Quando o sacerdote do Ions, o sapateiro, finalmente percebe isso, ele olha na direção de vocês e fala: bom, pelo visto vamos ter que ir até o Monte Zanlis. São alguns quilômetros a norte. Eu acompanharei vocês até lá. Quando ele fala isso, vocês discutem por mais algum tempo, falando sobre as possibilidades do que seria se vocês adequassem ou não a essa ideia de mecanização. Entretanto, vocês acabam por decidir rumar ao norte, mesmo que não tendo consensos. Mesmo não tendo consenso, vocês finalmente partem, pois a doença de Levete precisa ser curada. Os objetivos pessoais de vocês também precisam ser alcançados. Vocês não sabem quantos anos se passou ao certo, mas o tempo em si passou. Vocês estão mais velhos, provavelmente a doença avançou um pouco mais. Talvez os objetivos pessoais de vocês tenham se tornado um pouco mais difíceis de ser alcançados. O meu não. Mais ou menos, calma, Jason. Mais ou menos, agora vocês têm aquele que é capaz de sintetizar a cura para a doença de Levete, ou como diria o Shermock, outra cura, e vocês sabem onde vocês vão encontrar essa matéria-prima para a sintetização dessa droga. Ou qual seria a matéria-prima, não? Sim. Onde também. Ele fala que está no Monte Zanlis. E assim, vocês partem para a parte final da jornada de vocês. Encontrar a matéria-prima no Monte Zanlis e provavelmente depois disso voltar para a cidade de Brasilis.
com uma cura ou não. Mas isso ficará para nossa próxima sessão de Numenera. Jefferson. E é isso, galera. Se você acompanhou até aqui, deixe o seu curtir, não deixe de comentar, compartilhar e a mesa Escreve nos seguida comentários íntegra, aí se vai querer ou não ficar como um mecanoide. como se pudesse ser evitado. E basicamente a mesa na íntegra segue no Spotify e os pedaços dela no YouTube. Vocês podem acompanhar por lá. E agradeço a todos os participantes. E é isso, uma boa noite e tchau.